Meu nome é Chong, Chong Aikin, sou geneticista médica há mais de 45 anos no Instituto da Criança, do HC, da Faculdade de Medicina da USP. Então, sou lá professora associada do Departamento de Pediatria e sou responsável pela unidade genética do Instituto da Criança há mais de quase 40 anos. E criei, né, implantei o programa de residência médica em genética médica no HC, que não tinha, pois Brasil é gigante, precisava formação de mais médicos geneticistas. Hoje eu fui a convite de Casa Hunter para comemorar a semana de mucopolissacaridose, né, em maio agora. Então, eu vou falar rapidamente sobre mucopolissacaridoses. E só para dizer, isso foi bem antes quando não tinha tratamento e era dificuldade diagnóstica. Então, prevalência de mucopolissacaridose faz parte de grupo de doenças lisossomais, que atualmente existe mais de 70 tipos diferentes. Cada um é raro, mas colocando tudo genericamente, todas essas doenças, é 1 para 5 mil a 8 mil nascimentos vivos, nativivos. É considerada doença rara se for, né, menos comum do que 1 para 2 mil. E mucopolissacaridoses, que tem vários tipos, que eu vou explicar hoje, cada tipo, e genericamente todo tipo, em torno de 20 mil a 25 mil nascidos vivos. Então, realmente uma doença muito rara, que não é conhecido, em geral, pelos médicos. E você sabe que laboratórios e usinatos, metabolismo, centro de referência, praticamente, vai todas as amostras, né, principalmente do Brasil todo, de doenças lisossomais, 54% corresponde a mucopolissacaridose. Então, dentre das doenças eusinatos do metabolismo, quase que um terço que eles fazem exame são mucopolissacaridose. Então, é uma doença muito ampla e é comum até no meio de geneticistas médicos. E eusinatos do metabolismo é uma coisa muito ampla. O que causa? Em geral, falta esse bloqueio de um material para um produto. Se falta bloqueio pela enzima deficiente, o que acontece? Não consegue degradar e acumula, isso causa sintomas e quadros clínicos. Mucopolissacaridose, então, repetindo, é doença lisossômica de depósito, e é devido a essas deficiências em enzimas específicas lisossomais que dificulta a degradação de glicoglicanos, que é açúcar, GAGs, né? GAGs urinários são aumentados. E todas essas MPS, tipos diferentes, são doenças genéticas e grande totalidade de herança autossômica recessiva, exceto o tipo 2, que é chamado também doença de Hunter. Então, essa deficiência enzimática, como mostrei no esquema anterior, como falta enzima, acumula. E acumula esses GAGs em múltiplos sistemas, causando, então, patologia progressiva, generalizada e acomete múltiplos órgãos. Então, exemplificando aqui, MPS 6, se tivesse enzima, aí seria normalmente degradados açúcar e ficaria limpo. Mas se falta enzima, não consegue degradar, fica acumulado no órgão, né? Aumentando. E que órgãos que pode afetar? Tanto nas articulações, vasos sanguíneos
e ossos, e fígado, baço, em vários sistemas. E aqui nós vemos como é complexo o tipo de mucopolissacaridose, diferentes. Só que aqui tem um, dois, três tem A, B, C e D. Hoje em dia até acredita que tem a E. Com o avanço de variante, estudo molecular, tem outros tipos, né? Então, aqui em vez de 4, até pode considerar 5. E o 4, mórfio A e B, 6, maratolami e SLY tipo 7, que é muito raro. Você vê, cada tipo tem enzima deficiente diferente, né? Mesmo o quadro tipo 3, que chama Sanfilippo, você vê que A e B e C e D são enzimas diferentes. E o gene também responsável pela enzima são genes diferentes. E aqui é a localização, onde está esse gene que está alterado. Então, locus é número de cromossomo onde está localizado esse gene correspondente. Você vê como é amplo. E o GAGs depositado também é um pouco diferente. Você vê aqui no tipo 1 tem dermatan, sulfato e heparan. Mas no tipo 2 também tem semelhante. Tipo 3, predomínio de heparan. E 4 é queratan. E aqui no 6 é dermatan, sulfato, parecido com 1 e 2. E no 7 também dermatan, sulfato e heparan. Então, a gente, para fazer diagnóstico diferencial, tem que saber qual enzima que está deficiente e estudo molecular, se possível, hoje em dia é possível, mas antigamente não era tão fácil, só era um projeto de pesquisa, e dosagem e cromatografia de GAGs dava uma direção, né? Qual tipo de MPS em questão no paciente. Quem que faz diagnóstico de NPS? Na verdade, são crianças, grande maioria, a manifestação pode até começar no bebê, mas a grande maioria passa por pediatra e, dependendo do sintoma, passa por ortopedia, cirurgião, otorrino, endócrino pela baixa estatura, reumato por causa de acometimento articular, oftalmo e cardiologista, e entre eles genética. Então, toda essa gama de especialidades diferentes, nem sempre mucopolissacaridose é conhecida por colegas médicos. E as pistas, aqui tem várias. Paciente apresenta infecções respiratórias recorrentes, otite recorrente, até perda auditiva. O rosto, que aparece um pouco diferente, e própria mãe percebe isso com hirsutismo, opacidade corneana, né, no olho fica meio branquiçado, né, cristalino, e sopro cardíaco e hepato espleno. Então, fígado e baço aumentado, e pode estar hérnia umbilical e inguinal. E tem uma gibosidade, então, uma protusão na coluna, né, causando essa cifoescoliose e contraturas articulares. Então, todo esse quadro clínico abrangendo de diversos sistemas, então pode estar na mão de um desses profissionais, mas nem sempre é tão bem conhecido, né? Então, seria bom chegar quanto antes para geneticista. E a história familiar, que pode ter filhos anteriores, ou irmãos anteriores, ou perda de abortos anteriores repetidos, porque são doenças genéticas de herança autossômica recessiva, grande totalidade, exceto doença de Hunter. Então, diagnóstico de mucopolissacaridose baseia na história clínica, desde o nascimento, quando que apareceu esse rosto que chama a atenção até da mãe e dos outros, tem que fazer um exame físico detalhado dessas crianças, incluindo peso, estatura e períneo cefálico, e lembrar de fazer heredograma, que não é todos
colegas costumam fazer hedograma, não fazem, né? Mas história de repetição da mesma doença na irmandade já ajudaria muito, tá? Então, aqui enfatizando que as manifestações clínicas de mucopolissacaridose são múltiplos sistemas, né? Desde face da criança diferente, altura e peso períneo às vezes da macrocefalia, dá também acometimento coração, fígado, abdômen, hérnia, articulações. Então, há também uma grande variabilidade clínica, né? Às vezes, o tipo de morte, o tipo 4, acomete mais quadro da baixa estatura esquelética óssea. E os outros nem sempre têm acometimento de desenvolvimento neuropsicomotor atrasado. Então, é conjunto de todas essas alterações e acometimentos de diferentes órgãos. Aqui vou exemplificar, o olho aqui já está a opacidade corneana aparecendo, que pode estar glaucoma, alterações na retina, e até atrofia e compressão do nervo óptico e pode perder a visão. E aqui você vê que olho, formato aqui tem epicanto e faz diferente esse olho. E boca e dente. Então, são exames detalhados, completo. Então, pode ter queixa de sinusite recorrente, pode ter perda de auditiva e pode ter infecções, otite de repetição, a macroglossia, a língua grande, né? Pode ficar, tem cialorreia, hipertrofia de gengiva, né? Então, tem um acometimento frequente dos dentes, difícil também escovação, e atraso na erupção de dentes dentários e dentes mal formados. Hipertrofia gengival é muito comum. E vias aéreas e expiração. Então, queixa de muitas doenças, obstrutiva, restritiva, então dificuldade respiratória, pneumonia de recorrência e amígdalas adenoides também hipertrofiadas, estreitamento de traqueia, porque acomete todo o sistema nas vias aéreas superiores. Respiração pode ser ruidosa e ronco, infecções pulmonares recorrentes, função pulmonar reduzida, né? E ronco para dormir e com apneia de sono, também é uma queixa muito frequente. E coração pode dar acometimento de válvulas, né? Cardíaca, principalmente mitral ou aórtica também, cardiomiopatia, doença coronariana, arritmia, você vê acometimento também complexo no coração. E pode ter hipertensão sistêmica e pulmonar, causando insuficiência cardíaca congestiva. No abdômen pode estar já uma massa, né? Fígado aumentado, e baço também pode estar aumentado, ou às vezes só fígado aumentado. Hérnia umbilical também é frequente, e hérnia inguinal. E as mãos, vocês vão ver, mão em garra, e fazendo raio-x, dá alterações ósseas. Então, fica mão, não consegue, né, estender totalmente, e perda de motricidade fina. Então, é difícil o manuseio de pequenas, né, movimentações. E braquidaxilia, o que é isso? Dedos mais curtos. E aqui, você vê que no perfil tem uma gibosidade, como se fosse uma protusão óssea que aparece, que pode não aparecer ao nascimento, mas, em geral, aparece primeiro ano de vida, e teve também tive paciente com 2 meses de vida, a mãe notou que estava aparecendo essa protusão. Então, é gibosidade. E no sistema nervoso?
pode dar uma hidrocefalia e ainda causar uma estreitamento, né, e dar compressão da medula cervical, aqui do cérebro, aqui no pescoço, mas pode estar também na região torácica. E completando, o geneticista nunca deixa de fazer um heredograma. Aqui nós vimos paciente que veio procurar a gente, tem uma seta, é um menino. A mãe conta que tem outra filha afetada, né? E a mãe e o pai são consanguíneos, essa dupla linha, né? E a gente examina a mãe e pai e são normais. E procura saber de onde vem também. Isso é importante para saber, né? Origem inicial desse tipo específico dessa doença. Para nós, isso é rotina de todo atendimento inicial. E tem outro heredograma que mostra que esse paciente que veio para nossa avaliação, levantando a história familiar, descobre que do lado da mãe tem um irmão que tem uma doença parecida com ele e tem uma irmã da mãe que tem também 2 meninos afetados. E aí, olhando essa genealogia, ajuda muito, o que indica que mulheres são portadoras e os afetados que têm doença são sempre meninos. Então, essa genealogia já indica um tipo de herança envolvida nessa doença, né? Que lembra mais, no caso, se for quadro clínico compatível com mucopolissacaridose, indica mais, direciona para tipo 2, que é ligado ao cromossomo X, recessivo. E aí, às vezes, muito comum, ter um filho afetado, não tem consanguinidade, eles negam consanguinidade, os pais normais, e tem um irmão normal, somente esse filho afetado. Resumindo, como é que a gente faz o diagnóstico? Vamos ver. Eu falei que tem vários tipos de MPS, né? E MPS 1, chamado Hurler, 2, Hunter, 6, que é Maratolami, esses 3 tipos têm muita semelhança entre eles. Tanto rosto, face, são muito semelhantes. Eles, em inglês, fala coarsening face. Em português, seria grotesco, grosseira, rosto diferente. Então, as mães percebem mudança da fisionomia dessa criança, que era normal, não percebeu alteração ao nascimento, mas, em geral, depois de 6 meses, começa a ser diferente. A mãe perceber alguma alteração, modificação no aspecto da face. Realmente, todos os 3D, CMPS 1 e 2 e 6, têm face muito semelhante entre eles. Pode ter hérnia umbilical, aumento de fígado e baço, né? Então, o que chama a atenção desses em comum é face grotesco, grosseira, tem hepatoesplenomegalia, rigidez de articular. Que articular? Tanto pode ser nos cotovelos ou que nos joelhos. E mão em garra pode estar nesses 3 tipos. São muito, sobrepõem um do outro, parecido. E o tipo 3 seria diferente, não chama atenção tanto aumento de víscera, fígado e baço, o que chama atenção também modifica, a criança nasce normal. Primeiros 3, 4 anos não tem apresentação clínica. Geralmente são crianças espertas e chega a falar, não chamou atenção de nada. Mas, quando que começa a apresentar?
3, 4 anos, o que tinha aprendido tem uma regressão. Chegou a falar, mas não fala mais, não anda mais, e modifica totalmente, apresentando convulsões ou agitação. Criança era muito esperta, até 3 a 4, mas começa a piorar, deterioração neurológica progressiva. Então, para de andar, é dependente, modifica muito. Então, chega esses pacientes mais para neurologista, por causa de convulsões, epilepsia. O tipo 4, olha, veja rosto. Não chama atenção tanto de rosto, é normal praticamente. Inteligência também costuma ser normal, mas o que chama atenção é uma baixa estatura e esse aspecto de genovalgo e mais alteração é de esqueleto. Pectus carinatum, o que é? Peito fica mais levantado aqui na frente. Então, é esse aspecto que chama atenção, que vai para ortopedista, muito frequentemente. O tipo 7, este é mais raro que tem dos tipos. Essas crianças, diferente da maioria, pode ter, quando nasce, no período perinatal, no berçário, já ter uma hidropsia, né, neonatal, já nasce inchado e chama rosto mais sutil, mas apresenta hidropsia fetal e quadro é semelhante. Com a evolução, aparece que nem o tipo 1 e 2 e 6. E esse tipo 7 é a forma clássica de ter dos MPS, né, de mucopolissacaridose, seria esse tipo 7. Mas nós vimos no tipo 6, também tivemos tipo neonatal. Nasceu a criança inchada. E começou com 2 meses essa protusão da coluna. Raramente, o tipo 6 também vimos na literatura que já pode nascer, mas não é comum. A maioria só aparece depois de 6 meses. Então, lembrar que quem nasce inchado, preste atenção, principalmente o 7, mas também não pode afastar a possibilidade do tipo 6. Então, suspeitou, né? Clinicamente, pelo aspecto facial, fígado e baço aumentado, e vem esse atraso também, às vezes, pode ter. Quais exames que devem ser solicitados? Porque fisicamente, no exame físico e história clínica, assemelha muito, tipo 1, 2, 6, né? E 7 se apresentou no período neonatal, mas às vezes o 7 também pode apresentar depois. Então, aí que a gente precisa pedir exames. Quais exames? Especificamente, é urina e sangue. Urina é para ver dosagem e cromatografia, tem que fazer 2, como eu expliquei anteriormente, difere um do outro o tipo de excesso de gases na urina, né? Quando só tem heparan, dirige mais para tipo 4, tipo 3, aliás, neurológico. Agora, dosagem no sangue seria dosagem enzimática específica de cada tipo, que pode ser também no papel de filtro, né? Tanto urina como sangue pode ser no papel de filtro. E DNA, hoje em dia existe já a identificação do gene específico e qual a variante desse gene. Aí tem certeza qual tipo, qual variante. Mas não é tão fácil. Aqui, mostrando novamente aquele slide, né? Tipos de diferentes, e
genes diferentes e semelhança de GAGs, então, GAGs aumentados, né? E dosagem enzimática já pode ter certeza. E estudo do molecular, do gene específico, é muito importante. Saber qual é a variante que está alterado, patogênica nessa criança. E outros exames que a gente precisa, porque demora alguns dias, né, para chegar o resultado de urina e sangue, de Porto Alegre, às vezes demora algum tempo, a gente pode adiantar fazendo raio-x de esqueleto, que no nosso serviço, de tão acostumado, raio-x a gente faz no dia que atendemos a paciente, logo depois de atendimento, a gente pede raio-x, é feito na hora. E a gente marca também outros exames, ecocardiograma para ver coração, que nem sempre tem sopro cardíaco, nem sintoma, e ultrassom de abdômen, sim, já vê no exame físico aumento de fígado e também do baço, se tiver. E o estudo do sono também tem que marcar, porque eles têm muito, né, distúrbio de sono e apneia do sono. E ressonância magnética do crânio e da coluna. E da coluna, antigamente, pedia muito só de coluna cervical, mas agora a gente pede coluna total envolvendo cervical e torácica também. Então, raios de crânio, que pode mostrar hiperostose, esse espessamento, principalmente parte neurológico de São Filipe, o tipo 3. E mucopolissacaridose dá disostose múltipla, dá várias alterações no esqueleto. Dá uma alteração aqui do alargamento da costela, está aparecendo até de forma de remo, e pode estar também alargamento da clavícula, e pode dar essas alterações aqui do corpo vertebral, na coluna, que você vê também formato de ovoide, essas alterações todas, fortalecendo o diagnóstico de mucopolissacaridose. E principalmente essa platispondilia, isto é, muito achatado aqui, é típico do 4, do Morkel. E aqui, ossos longos também, húmero proximal dá formato de machado, aqui do índiozinho, radioúna também, epífise convergentes, e pode dar alargamento de metáfise também. E raio-x de mãos é uma dica muito quente, vamos dizer, fala muito encurtamento aqui de metacarpo, e dá também de falange. Então, raio-x de mãos também ajuda. Então, a gente pede a raio-x de esqueleto das crianças com suspeita de mucopolissacaridose. Aqui é resultado de uma tese que eu orientei, você vê que estudamos 28 pacientes com mucopolissacaridose, idade variou de 2 a 14 anos. Agora, sintomas mesmo, só tinha em torno de 21%. A ausculta alterada, só em metade. Quer dizer, mesmo que não tenha sintoma e nem ausculta ouve sopro, de qualquer maneira, ecocardiograma deve ser pedido. E aí nós vimos, das 28 crianças, 26 tinha alterações. Principalmente válvula mitral, 60%, que pode dar regurgitação, estenose, dupla lesão, né, mitral, pode dar hipertrofia e válvula aórtica. Então, mitral como aórtica, hipertrofia, tá? E isso foi o estudo de cardiologista, né, de nossos casos de 28 pacientes. E nós fizemos também tese de uma neurologista envolvendo 20 pacientes, de 17 famílias, porque tinha irmandade na família, né, afetada. Aí nós vimos o que acontece. Sintoma pode aparecer de 1 mês a 12 anos.
E idade da avaliação neurológica, que Dr. Felipe, que fez Borloo, que ele está agora em Canadá, não volta mais para o Brasil, foi de 3 anos a 26 anos. Média foi isso. A avaliação neurológica nesses pacientes é fundamental. Por quê? Mesmo em exame, com exame neurológico normal, sem sintoma, a avaliação por ressonância de crânio e coluna cervical e torácica deve ser realizada. Então, a mãe pode perguntar, mas qual seria sintoma quando tem? É uma fraqueza, criança andava bem, começa a cair mais frequente, tem queixa de que sente dormência, né? Isso tem que levar. Tem que fazer exames de ressonância, crânio e da coluna. Não esquecer de fazer torácica, porque não é só na coluna cervical que nós tivemos também torácica. Então, a compressão medular foi a alteração mais encontrada, principalmente cervical, mas também torácica, que na literatura não estava tão citando torácica, esquecia. Então, lembrar cervical e torácico. E o cuidado maior é por causa dessa compressão medular, que é muitas vezes grave, pode exacerbar manifestações clínicas neurológicas. Aí nós estudamos procedimento cirúrgico nos pacientes. O que acontece? 12 dos 20 pacientes tinham cirurgias feitas, mas 28, quer dizer, mais de duas cirurgias por paciente. Qual foi mais frequente? Amígdalas e adenoides, muito hipertrofiados. Mas fora isso, tinha heliofobia inguinal, umbilical, problema ortopédica e até compressão medular nós tivemos. Problema de cirurgia tem que tomar muito cuidados, anestesia. E crianças com mucopolissacaridose tem que ter cuidado a mais. Tem difícil intubação para variar. Já lembro de uma cirurgia que foi suspensa, porque mesmo a equipe bem treinada tem que ter fibroscópio para poder fazer muito com cuidado, né? E também cuidado na hiperextensividade do pescoço também, né? E precisa ter também avaliação cardíaca para procedimento, né? Cirúrgico, porque pode ter complicações. Então, tem que ser intervenção com cuidado extrema, por uma equipe que já está treinada, otorrino para ajudar, né? Então, eu já tive um caso que teve que operar durante a fase de Covid e foi lá no INCOR. E essa criança tinha mucopolissacaridose tipo 6. Eu vou exemplificar depois. E fiquei com muito medo. Ela quase morre. E outro detalhe de mucopolissacaridose é a variabilidade clínica. Tem forma leve, atenuada e outra grave. E problema, enzima é tudo igual. Por que dá isso, né, alterado? Então, principalmente, tipo 1 é classificado Hurley-Schei até Schei, que é a forma adulta. Quando que manifestação, qual idade que começa a manifestação, quais são as alterações. Quanto mais precoce e quanto mais tiver o problema neurológico, é Hurley. Então, Hurley é mais grave, Hurley-Schei é intermediário. Então, aqui é típico Hurley, que a criança já chegou, olha, até protusão de tanto aqui, de líquor, era coisa, morreu com 8 anos e 9 meses. Chegou já na fase final dessa criança, lá do Nordeste. E nessa época não tinha nada de terapia de reposição, nada disso. E eu lembro um caso de Hurley-Schei, que veio a criança, olha aqui a face, não chamava atenção, face da criança não era coarsening,
ela veio por causa de hepatomegalia, olha a barriga. Então, grupo de hepato que encaminhou para a gente, mas face era muito normal. Cheguei a fazer 2 vezes dosagem enzimática, pensando que pode errar, né? Mas realmente era tipo 1, né? Hurley, mas no caso, como era face e aparecimento foi mais tardio, como a Hurley-Schein, e naquela época a gente ficava até em dúvida se valia a pena entrar ou não terapia de reposição. Agora, tipo 2, ou chamado doença de Hunter, 2/3 são graves. E essa criança que veio já tinha feito gastrostomia. Para alimentar, não podia alimentar direito, usava CPAP, traqueostomia e acabou morrendo 12 anos. Isso foi bem histórico, bem antigo. Na época, não tinha terapia de reposição enzimática, mas você vê o rosto da criança, né? A boca, da macroglossia, fica com boca aberta. E tem, mas por outro lado, tipo Hunter, mesma doença, forma atenuada. Eu vou exemplificar um rapaz de 23 anos que internou em COR com sinais e sintomas de insuficiência cardíaca e não tinha outro jeito, tinha que fazer transplante cardíaco. Esse rapaz era assintomática até 1 mês atrás. Não tinha nem ecocardiograma anterior. Só que uma evolução muito curto, de 1 mês, cansaço. Ele era inteligente, formado na faculdade, fazia pós-graduação. E a única coisa que ele falava que tinha tirado a amígdala adenoide aos 2 anos, você vê? E heliografia umbilical aos 21 anos. Mas 23 anos, o rapaz media 1,76 m. Era esse rapaz internado, única dificuldade articular era levantar totalmente o ombro, tinha uma limitação. Aqui é o irmão mais velho dele, aqui é o primo, aqui são seus 2 sobrinhos gêmeos. Só foi esse o menino que começou o problema, de 1 mês. Aí, quando faço heredograma, aí que eu descubro. Ele aqui tinha uma irmã normal com 2 filhos gêmeos, aquele gêmeo que eu mostrei, com a mesma doença. Até então, essa família não sabia. Sabia, tem carinha um pouco diferente, mas era só isso, não tinha outro sintoma. Importante lembrar, aqui em cima, a mulher portadora era 94 anos que morreu, e um homem que tinha doença afetado morreu com 74 anos. Ninguém tinha tomado enzima nenhum até então. Começou tudo, história, com esse rapaz de 23 anos, e o que chama atenção são nenhuma mulher afetada. Todos homens eram, né? Afetados eram homens, todos. Isso que chamava atenção deve ser ligado ao X. E era mesmo, né? Então, quais são tratamentos? Terapia de reposição, né? De enzima e transplante de medula óssea. Então, aqui, você vê que é o ano que o Brasil começou a dar enzima, Anvisa, né? Que passou para a Anvisa, até chegar em PCDT, protocolo clínico, já assim, quase que dá, assim, diagnosticou, consegue pelo Ministério de Saúde, não foi tão fácil, não foi imediatamente, demora também. Então, tem tipo 1, já tem tipo 2 e 6, e depois veio o 4, e por último, o tipo 7, que é mais raro, né? Aqui é a aprovação lá nos Estados Unidos e no Brasil. Então, tudo começou em 2005 apenas. E eu comecei a ver paciente bem antes de 2005. Estou desde 1981, pacientes. Então, precisa o quê? Tem que fazer a terapia de reposição enzimática demora 2, 3 horas, até 4 horas, semanal, né? Semanal. O que
pode fazer essa enzima? Modifica a história natural, realmente. Nós vimos, né? E nós temos avaliação clínica, um protocolo clínico de tratamento e segmento, né? E segmento tem que ser com exames periódicos também complementares para ver se está tendo efeito, porque esses medicamentos são realmente muito caros, né? Aqui eu vou exemplificar uma menina de 8 anos, que já foi operada de coração lá do INCOR. Mandou para a gente com 8 anos de idade, já tinha operado antes. Mas o que chamou a atenção de cardiologista era o rostinho, Corsenin fez, e já tinha operado e baixa estatura. Daí, história era olho, né? Começou a observar alteração no olho, propitose um pouquinho para fora, 3 meses. O rosto também, a mãe percebeu que a mudança. E cardiopatia foi aos 2 anos de idade. Glaucoma aos 3, hérnia umbilical aos 4 anos, déficit pós-natal importante. Mas só veio aos 8 anos, aqui no complexo HC. Você vê que como demora a chegada. Aí veio junto essa criança, esse bebê. Na época, quando chegou, tinha 8 meses. E já chamava atenção, já tinha dismorfismo. Até comentei à mãe que deve ter a mesma doença aqui. Os pais eram consanguíneos, são consanguíneos. Na época tinha, então, quando começou a infusão, 8 anos e 1 ano. Essas 2 crianças. Então, essa irmã menorzinha e essa mais velha. Você chama atenção, essa criança que começou com infusão 1 ano e 3 meses, tem o rosto bem mais, vamos dizer, discreta, de face, diferente da irmã mais velha, que começou mais tarde, né? As 2 têm quadro clínico todo, e o que chama atenção é que essa curva de crescimento da menor alcançou essa irmã mais velha. Porém, infusão não foi suficiente, apesar dela ultrapassar a altura da menina, a irmã mais velha, que começou mais cedo, o que chama atenção, terapia de enzima, mesmo precoce, não é curativa, não. Segura, melhora, mas não segura, porque a enzima não passa barreira hematoencefálica. E aí ela teve a mais nova, estenose de medular e que foi operada, quase morre pós-operatório e faz mais de 5 anos que operou, ainda mantém traqueostomia. Como é difícil. Tá? Então, terapia de reposição melhora, mas não consegue segurar a evolução clínica da criança. Agora, possibilidade de transplante medula óssea ou célula-tronco de hematopoética seria possibilidade de uma cura. Mas não é todo o centro que faz, mesmo no Instituto da Criança, antes não fazia. Faz alguns anos que a doutora Juliana Foloni tem feito alguns casos de mucopolissacaridose, graças a Deus, de algumas outras doenças, que nem osteopetrose. E nós temos pelo menos uma criança que já fez 2 vezes transplante de medula óssea, às vezes perde e tem que repetir 2 vezes transfusão de MPS-1. É importante fazer transplante de medula óssea tipo 1 antes de acometimento neurológico. E foi feito, e segunda vez essa criança, ideal fazer antes de 2 anos, no máximo 30 meses. No máximo 3 anos, quando tiver quadro neurológico já acometido, já não dá aquele efeito. Tem que fazer antes. Só que qual é o problema? Grande chance, melhorou muito, sobrevida melhorou, porque antes tem risco, né? Tem risco de enxerto, de dar doença, né?
de enxerto hospedeiro, que complica, porque tem que deprimir todo o sistema imune, pode morrer de complicações infecciosas, mas agora já houve uma melhora do tratamento, do medicamento, e aí quase que 70% e 80% está dando sucesso. Isso é uma notícia boa, teria que ter mais ainda, mas antes, confesso que eu já perdi criança com transplante de medula óssea, num caso de MPS 6. O futuro está terapia gênica. Terapia gênica tá, mas também tem que usar esses vírus, e não é assim, não está disponível, mas tem muitos projetos já clínicos fazendo em vários tipos de mucopolissacaridoses. E eu acho que em breve, alguns anos para frente, pode ter uma melhora e realmente melhorando, colocando o gene que está defeituoso e colocando o gene que produz enzima, aí seria possibilidade de cura. Então, tanto transplante de medula óssea e terapia no futuro é um caminho. Enquanto isso, eu friso muito diagnóstico pré-implantacional. Por que isso? Porque diagnóstico pré-implantacional, nós sabemos um paciente, já temos diagnóstico, até molecular, sabemos variante do gene, e sabemos da mãe, do pai e da criança. Nós podemos fazer pelo grupo de ginecologia, estamos convencendo, e gineco do HC, eles estão interessados, mas o problema é diagnóstico dessa variante no embrião. Então, é teste molecular da célula do embrião. Então, pode excluir, selecionar o embrião que não tiver essa variante patogênica. Seria ideal isso, né? E essa é um caminho que custaria bem mais em conta do que nascer afetado e tratar com outra metodologia por longa vida, e que também não cura. Então, eu estou torcendo muito que tenha diagnóstico pré-implantação, né? Aqui, eu sei que tem na clínica privada, mas por preço muito alto, impraticável para o nosso paciente SUS. Mas, pensando esses enzimas caríssimos, tudo caríssimo, não seria bem mais em conta diagnóstico pré-implantacional a nível SUS. E também diagnóstico, né, que está tendo teste de pezinho para fazer diagnóstico ao nascimento. E eu torço diagnóstico antes disso, pré-implantacional, para aquele casal que já sabemos que tem variante. Então, agradeço, e aqui está meu e-mail.